capítulo 8, versos 5 a 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e em verdade o pode ser, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sente-se de Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus. Amados, pelo texto que foi lido, os irmãos já compreendem que a palavra tem seriedade e peso. Pois o último versículo que foi lido diz que se o Espírito de Deus habita em nós, nós não vivemos segundo a vontade da carne. Vamos ler de novo? Vamos ler toda a igreja pelo telão? Amém? Eu vou contar de 1 a 3 e toda a igreja vai ler esse versículo. 1, 2, 3. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Existe, queridos, uma pergunta fortíssima dentro desse versículo: se é que o Espírito de Deus habita em vós. E o tema, queridos, da mensagem nessa noite é: quem está em nós? É o Espírito Santo ou é outro Espírito? E eu falei para vocês que a mensagem dessa noite, desde o tema, tem peso. Quem é que está em nós? É mesmo o Espírito Santo? É uma pergunta que está relacionado com o versículo 9 que nós acabamos de ler. Portanto, não é da igreja estranhar, olhando para o pastor nessa noite: o pastor, que pergunta é essa? Porque eu estou apenas reformulando a forma de perguntar, porque o versículo já perguntou. A Bíblia já perguntou se é que o Espírito de Deus habita em vós. Glória a Deus. E existe, queridos, olha para cá, um reavivamento do Espírito Santo. Esse reavivamento ou avivamento, ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ele tem que estar dentro daquilo que ensina a palavra, que mostra a palavra, nos moldes da palavra, no exemplo da palavra. Mas o que nós estamos vivendo hoje, amados, é uma coisa estranha, com o nome de unção. Hoje nós temos todo tipo de unção sendo praticada na igreja evangélica brasileira. Olha para mim, que eu vou mostrar, vou falar para vocês aqui algumas dessas unções que estão descendo sobre a igreja. Nós temos uma unção interessante, que é essa primeira que você vai ver, que é a chamada de unção do riso. Eu sei que existe na Bíblia Sagrada um versículo no livro de Salmos em que o salmista referencia a presença do Senhor como: enche a minha boca de riso.
Mas daí você tirar uma doutrina por completo e aplicar em cima da igreja de que existe uma unção específica do Espírito Santo somente para a igreja gargalhar, rir, até não se aguentar mais em pé, já é uma coisa completamente diferente. Mas existe hoje essa unção por aí, unção do riso. Alguém já ouviu falar disso? Algumas pessoas já viram isso? Existe outro tipo de unção que também está por aí, que é até engraçado, mas é verdade. Existe a unção do cachorro. Pastor, que unção é essa? Por acaso os crentes saem latindo? Não só saem latindo, como também saem andando de quatro pés dentro da igreja. Latindo, uivando, se espojando no chão como faz o cachorro, e num determinado vídeo tem até um obreiro na coleira. Diz que está tão cheio que teve que ser amarrado na coleira. Meu irmão, esse aí não precisa nem ter cachorro, ele fica latindo no quintal. Existe a unção do caicai, existe a unção do roda-roda, existe a unção do pirocóptero. Que é isso, pastor? É quando o irmão abre os braços e sai como se fosse um helicóptero no meio da igreja, e coitado do irmão que ficar com o pé do vidro na frente. Vai passar uns 3 dias sem escutar nada da mãozada que leva. Existe a unção do Kung Fu, onde o povo começa a fazer golpes de Kung Fu. Tem mais. Existe a unção do leão, que foi inventada pela cantora Ana Paula Valadão, que em pleno show ela ficou andando no palco de 4 pés, fazendo... Estava cheia da unção. Mas existe também a unção do cuspe na cara. Existe a unção da transferência nos pés. Meu irmão, hoje nós estamos vivendo unção de todo jeito. É unção de todo jeito. A unção cuspe na cara. O pastor pega a água, bota na boca. Vem cá receber a unção, meu filho. Aí a pessoa diz: eita, menino, sai cheio de unção, até dos cabelos. E se o pastor tiver gripado, então sai com unção para mais de mês. Um pastor, olha para cá, que tem responsabilidade para com a sua igreja, aproveita um culto de domingo, igreja cheia, para falar a verdade. O que eu vou fazer aqui agora é uma questão de amor ao rebanho. É uma questão de responsabilidade com vocês. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, segundo Tessalonicenses capítulo 2, o último sinal antes da volta de Jesus chama-se apostasia. A palavra apostasia é uma palavra grega que na etimologia da palavra significa desvio da verdade. Abandonar a verdade. Apostasia. O último sinal antes da volta de Jesus. Se eu tivesse aqui, queridos, no Ministério Palavra Viva, preocupado em tirar dinheiro de vocês, estava pregando aqui há uma meia hora uma mensagem que vocês estivessem empolgados de ouvir e que fizessem com que vocês saíssem daqui muito alegres, felizes, e que tivessem deixado aqui o conteúdo da carteira de vocês. Mas eu não estou atrás do dinheiro de vocês. Deus não me levantou para isso. Deus me levantou para pregar e falar a verdade. A verdade da palavra, a verdade bíblica. Eu sei que com isso, meu ministério, minha igreja, corre o risco de pessoas se desgostarem e saírem. Mas o Senhor colocou no meu coração para mim não me preocupar com isso. E continuar preocupado em trazer a verdade, quer recebam, quer deixe de receber, quer goste, quer deixe de gostar.
Quer volte, quer não volte no outro domingo. A palavra de Deus. Meu primeiro compromisso é com Deus, em cima do altar e na minha vida. Tendo compromisso com Deus, eu tenho compromisso com a palavra. Tendo compromisso, depois do compromisso com a palavra, eu tenho compromisso com a igreja. Portanto, queridos, você que está vindo aqui, visitando pela primeira vez, ou está vindo o primeiro, o segundo culto, ou o terceiro, se você continuar vindo, você vai continuar ouvindo a palavra. Como ela é. O que a Bíblia diz. Se você gostar, você gostou. Pastor, pelo que o senhor mostrou aí, eu já não concordo com o que o senhor vai falar. Por gentileza, se quiser se levantar e sair, fica à vontade. Glória a Deus. Não tem problema. Mas o meu compromisso com a verdade eu não abro mão por ninguém. Nem pelo maior ou nem menor dizimista dessa casa, ou pelo mais rico ou pelo mais pobre, que já tiveram aqui visitando no começo dessa obra, pessoas que eu sei que vieram aqui, tinham dinheiro, têm dinheiro, já nos visitaram aqui no começo, gente que tem condições, empresário, sentou ali, ouviu a palavra, voltou, ouviu de novo e não voltou mais. E eu não me preocupei, não tenho nem o número do telefone para correr atrás, e nem quero. Porque não é por uma ou por duas pessoas, a obra é de Deus, igreja. Amém? Vocês viram esses vídeos aí? Quem viu, amém? Isso aí é o novo movimento pentecostal. Tudo isso aí está acontecendo no mundo todo e também aqui no Brasil, com o nome de derramar do Espírito Santo. Aquele homem estava imitando um cachorro latindo com a coleira no pescoço, dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Ele imitando o cachorro, cheio do Espírito Santo, segundo ele. A mulher segurando a coleira, segundo ela, também cheia do Espírito Santo. Os outros rolando no chão. Aqueles outros rindo que não se aguentavam. Aquele cidadão de branco parecia que estava sentado em cima de uma corrente de 220, um fio descascado. Vocês viram? Ana Paula Valadão interrompe o show. De repente ela se ajoelha no chão e passa mais de 5 minutos andando no chão, andando com as mãos no chão, andando, como diz aqui, normalmente nós conhecemos, de 4 pés. E de vez em quando ela levanta o microfone e faz... Depois a unção do leão. E haja unção de todo tipo que está aparecendo por aí. E a Bíblia o que é que diz? Ninguém pergunta pela Bíblia. Ninguém vai para a Bíblia. E a Bíblia o que é que diz? O que é um avivamento? O que é um derramamento do Espírito, igreja? Todo mundo vai ficar calado com isso? Todo mundo vai engolir isso? Todo mundo vai deixar passar? Todo mundo vai dizer, deixa correr frouxo. Isso é falta de responsabilidade. Principalmente dos pastores, pregadores e professores. Nós não podemos, queridos. Já disse um homem muito inteligente, o que me assusta não é o barulho dos que falam, é o silêncio dos que se calam. Porque quem cala, consente. E se a palavra de Deus fosse novamente erguida como uma bandeira, um estandarte nos púlpitos das igrejas, muita coisa desse negócio já tinha parado. Mas infelizmente quem tem a responsabilidade de pregar a palavra está muito mais interessado no bolso, na vida e naquilo que vai ganhar ou comprar. E não está nem aí para a igreja. Glória a Deus. Mas o Senhor já começou a mudar esse negócio. O Senhor está levantando homens e mulheres, jovens e até crianças em todo o território nacional, como pessoas, como atalaias de Deus, profetas de Deus, e a palavra está sendo pregada e ensinada, e Deus está falando nesse lugar. Aleluias. E qualquer um aqui que se colocar na presença de Deus para orar e buscar o Senhor, Deus te levanta nesses últimos dias, porque o Espírito Santo tem pressa. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. E não é desse jeito que Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus não vem buscar cachorro. Jesus não vem buscar leão.
Jesus não vem buscar isso, Jesus vem buscar uma noiva, uma igreja santa, lavada, comprada, remida, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Existe muito sensacionalismo, muita coisa estranha no nosso meio. O que me assusta é que está todo mundo calado, deixando acontecer. Com medo, não, pastor, eu tenho medo disso aí ser do Espírito Santo e eu blasfemar. É o medo do coração dos crentes. Queridos, vai para dentro da palavra. Até onde a palavra for, você pode ir. Aonde você estiver firmado na palavra, Deus está contigo. Não tenha medo. Glória a Deus. Vamos ver verdadeiramente, não isso que nós acabamos de dizer, isso é uma vergonha. É uma vergonha para o povo evangélico, para as igrejas evangélicas, para os evangélicos do Brasil. Eu tenho vergonha disso, como pastor, como pregador e como professor da palavra. Tanta coisa ridícula, tanta palhaçada acontecendo no nosso meio, nas igrejas evangélicas, nos nossos dias. Coisas vergonhosas. E ninguém tem coragem de denunciar. Poucos são os que denunciam. Pastor Paulo Júnior é um homem levantado por Deus nesse Brasil para denunciar o erro e para falar a verdade do evangelho. E nós temos outros. São poucos. Aleluias. Pastor, o que é que a gente faz? Te coloca na mão de Deus e busca o Senhor, que Deus te levanta. Deus está precisando de atalaias, de profetas, de voz profeta que pregue a palavra de verdade como ela é, e não tenha medo dos homens. Ah, mas serei perseguido. Perseguido a igreja foi a vida toda e chegou até aqui. Glória a Deus. Vamos ver o que é verdadeiramente, tem um pouco tempo, mas vamos ver o que é verdadeiramente o derramar do Espírito Santo. O que é que ele faz? O que é que ele causa? Vamos para a palavra. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. O derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aleluia. Não houve na história da igreja, Atos 2, de 1 a 4. Não houve na história da igreja, nesses 2000 anos de igreja, nenhum derramar do Espírito Santo maior do que o do dia de Pentecoste, que foi a primeira vez que o Espírito Santo veio, foi a fusão do Espírito Santo, foi o cumprimento da promessa do Pai. O maior derramar do Espírito Santo em toda a história da igreja aconteceu no dia de Pentecoste. E o que foi que aconteceu no dia de Pentecoste? Puxa vida, Pedro saiu de 4 pés latindo. João rolava no chão agarrado com a barriga de tanto rir. Mateus não se aguentou em pé e saiu dizendo que era um leão e rugindo. Foi isso que aconteceu? Então vamos para a palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eram quase 120 pessoas. De repente veio do céu um som como de um vento, não era o vento, era o som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Presta atenção. Quantos e quantos pregadores não querem trazer a presença do Espírito Santo soprando no microfone, como querendo imitar? O Espírito Santo não veio como vento, ele veio com o som como de um vento. Glória a Deus. De repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Presta atenção. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O que é que está escrito ali em cima? Todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Uma unção tremenda. A presença do Espírito Santo veio sobre eles. Todos foram batizados com o Espírito Santo na mesma hora. Quase 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. E o que foi então que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre eles e eles ficaram cheios do Espírito Santo? Falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia. E concedia a cada uma língua, olha para cá, de acordo com o visitante estrangeiro que estava em Jerusalém. E eles falando na língua deles, ele os ouvia falar das grandezas de Deus. A palavra não diz que nenhum deles caiu no chão. A palavra não diz que nenhum deles não se aguentava em pé. Não houve nenhuma manifestação grotesca. Nenhum ficou fora de si. Nenhum entrou em tremedeira. Não. Deus começou a usá-los para evangelizar os estrangeiros que estavam em Jerusalém. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou será que esse tal de derramamento do Espírito Santo que está acontecendo agora, que faz o povo virar cachorro, virar leão, ou seja lá que bicho for, é maior do que o derramamento do Espírito Santo nesse dia? Da primeira vez que o Espírito Santo veio e ficou. Então, queridos, nós temos que ir para a palavra, nós temos que comparar o que está acontecendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Pastor, o senhor não tem medo de blasfemar? Não. Eu estou de acordo com a palavra. Eu estou na palavra, filho, eu não tenho medo de nada. Aleluia. Versículo 8 a 11. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que nós somos nascidos? Olha aí o que foi que aconteceu, o fenômeno que aconteceu pela descida do Espírito Santo. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? 9. Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, e todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Quando o Espírito Santo vem de verdade sobre uma pessoa, essa pessoa fala das grandezas de Deus. Essa pessoa fala do poder de Deus. Essa pessoa fala dos atributos de Deus. Essa pessoa fala das obras de Deus. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecoste. Foi esse acontecimento, foi esse fenômeno. Isso é Bíblia, isso é palavra. O Espírito Santo veio, se aproveitou que Jerusalém estava cheia de estrangeiros. Os apóstolos, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas que eles não conheciam, mas os estrangeiros conheciam. E eles foram evangelizados. Olha para cá. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é usada por Deus para evangelizar. Quem está entendendo? Aleluias. Pastor, não concordo com o senhor. Pode não concordar, mas lê a Bíblia quando chegar em casa. Amém? Diga assim: uma pessoa cheia do Espírito Santo
é instrumento de Deus para falar das grandezas de Deus. Diga assim: dá glória a Deus, louva a Deus, ensina sobre Deus e até a sua vida glorifica a Deus. Está cheio do Espírito. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Quem entendeu o que eu falei? Essas outras manifestações para mim não interessam. Para mim não dá prova nenhuma de que nenhum desses que imitam cachorro, gato, leão, barata, seja lá o que for, estão cheios do Espírito. Pastor, para o senhor, o que é uma pessoa cheia do Espírito? Para mim e pela Bíblia, para Deus, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que tem bom testemunho, que vive na presença de Deus, não tem do que se envergonhar, é uma pessoa exemplar na sociedade, e quando abre a boca, glorifica a Deus e fala das grandezas de Deus. E quem quiser achar ruim, que ache. Aleluia! Glória a Deus! Ah, pastor, mas quando a unção vem, eu saio pulando no pé, não me aguento e saio rodando. Fala das grandezas de Deus. Evangeliza. É luz no mundo e tem bom testemunho. Quando abre a boca, Deus te usa. Não, tu pode até voar na igreja. Eu não acredito na tua unção. Aleluia. Unção para fazer show, Deus não dá. Para promover ninguém, Deus não dá. Para enriquecer, Deus não dá. Glória a Deus. A unção de Deus, o Espírito Santo, é para louvar a Deus, pregar o Evangelho, promover o reino e preparar a igreja para ir morar no céu. Quem está entendendo, meu filho? Posso pregar mais um pouquinho? Então vamos para o primeiro resultado depois disso aí. Atos 2,14. Pedro, porém, depois disso, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Só até aí, escuta para cá. Pedro, esse mesmo Pedro desta narrativa, é o mesmo que há 50 dias atrás na história havia negado Jesus por covardia. É o mesmo que quando Jesus tinha sido preso, e quando ele foi lá se esquentar na fogueira dos ímpios, uma empregada olhou para ele e disse: ei, você é um dos dele, você andava com ele. Ele disse: eu nem o conheço. Ele negou Jesus 3 vezes, com medo, por covardia. Se escondeu. 50 dias depois, no dia de Pentecoste, oh aleluia, esse Pedro foi batizado com o Espírito Santo verdadeiro, recebeu a verdadeira unção do alto. Não rodou, não caiu, não estremeceu, não sapateou, não engatinhou, não virou cachorro, mas recebeu a autoridade do céu, a autoridade de Deus, e não teve medo de se levantar diante de uma multidão de 3.000 pessoas e pregar o Evangelho. Diga assim: o Espírito Santo nos unge para nos transformar em evangelistas, para nos dar coragem de pregar o Evangelho. Agora hoje, o pessoal vai para as igrejas, roda, cai, estribucha, marcha, sapateia, espuma pela boca e não ganha uma alma para Jesus. Deu para entender, meu irmão? Que unção é essa? Que poder é esse? Tão grande que o povo não fica em pé e cai das cadeiras. E quando sai da igreja, não tem vida, nem testemunho, nem para ele próprio.
entra ano e sai ano, não evangeliza, não ganha uma alma para Jesus, não faz um discípulo, mas quando entra na igreja é um show. Que unção é essa? Será que nós estamos falando do mesmo Espírito Santo? O Espírito Santo da Bíblia capacita o homem a pregar a palavra de Deus, a ganhar alma para Jesus e a ter vida no altar, igreja. Aleluia. Espírito Santo transformou um covarde no intrépido evangelista, que no primeiro discurso, no primeiro sermão, ganhou 3.000 almas para Jesus. E no segundo, pastor, 5.000. Isso é unção do Espírito Santo. E a igreja hoje está fazendo isso? Os crentes que estão dizendo que fazem parte do novo avivamento pentecostal estão pregando o evangelho, estão ganhando alma para Jesus, estão testificando, têm ao menos testemunho para eles dentro da sua própria casa. Que unção é essa, meu irmão? Que negócio esquisito é esse hoje que nós estamos vivendo nos nossos dias dentro da igreja evangélica? Quem quiser ficar calado, fique. Eu não aguento. Eu estou indignado com tanta coisa errada que está acontecendo dentro da igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira tem se transformado num circo, aonde o púlpito é o picadeiro, o pastor é o palhaço e o povo vem assistir o show. Vocês estão me entendendo, irmãos? E o povo ainda gosta. Eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais ver tanta coisa errada, tanta coisa feia, tanta imoralidade, tanta coisa esquisita fora da palavra na igreja. Vocês estão me entendendo, irmãos? E eu lhes digo, todos aqueles que têm a unção de Deus de verdade, vai chegar uma hora que você vai se indignar também. Não dá para assistir passivo tudo isso. Não é isso que a Bíblia diz. O Espírito Santo veio sobre Pedro e Pedro ganhou almas. Pedro evangelizou. Pedro teve coragem, irmão, olha aí. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia. Agregaram-se quase 3.000 almas. O Espírito Santo nos unge e nos capacita para nós ganharmos almas. Aleluia. E aí? Pastor, mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Quantas almas você já ganhou? É sério, filho, eu venho aqui com a palavra de Deus na minha boca para confrontar a tua vida. Cadê o Espírito Santo? É por isso que a pergunta é o tema. Qual é o Espírito que está em nós? Será que é o Espírito Santo mesmo? Aleluia. Porque o da Bíblia leva as pessoas a evangelizar, ganhar alma e fazer a obra. A maioria dos crentes diz que é batizado do Espírito Santo e vem para a igreja se arrastando de domingo em domingo. E quando uma nuvem de chuva aparece no céu, já não vem para a igreja, vai chover, é crente de açúcar. Mas não pode uma pessoa dar glória a Deus que pula, marcha de pipi, não sei o que, está cheio do poder. Aonde? Vocês estão me entendendo, igreja? Pastor, o senhor não pode pregar desse jeito não. É daqui para pior, meu filho. Aleluia. Deus não aguenta mais, meu filho. Deus está indignado com isso, igreja. Tanta meninice, tanta palhaçada feita no nome do Espírito Santo. Isso é uma afronta, isso é que é blasfêmia. Glória a Deus. Acho bonito a igreja ficar calada desse jeito olhando para mim. Ô bênção. Primeiro resultado:
Pedro foi transformado de um covarde a um intrépido pregador. Que foi que o batismo com o Espírito Santo transformou quem tu? E aí, cadê? Vamos evangelizar quando? Amanhã depois do almoço? Não, estou com sono. Os pecadores morrendo, indo para o inferno. E a igreja não está nem cada qual cuidando da sua própria vida. Está entendendo, meu filho? Mas quando em determinados lugares, meu querido, segura que vai voar. É unção saindo pelas ventas. É língua, é profecia, é rodopio, é queda, é estribuchado. Termina aquele show, vai para a parada do ônibus, o incrédulo está sentado do lado, não tem coragem de dizer: ei, Jesus te ama, quer te salvar. Fica calado. Que Espírito Santo é esse? Quem é que está em nós? É o Espírito Santo? Ou é outro Espírito? Eu quero que você vá dormir com essa pergunta na cabeça. Ô glória! E eu posso até não estar falando em língua aqui, mas estou sentindo a unção e a presença de Deus aqui. E a unção de Deus está sobre mim para pregar a verdade para você. Oh, aleluia! Aleluias. Está aí uma preocupação que eu não tenho. É se alguém que está aqui nessa noite não volta mais. Jesus manda outro. Glória! Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vier aqui, você vai ouvir a verdade. Atos 4, 15 a 20. Aprenda, igreja, o que é que o Espírito Santo faz de verdade. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, está falando do sinédrio, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório que não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não mais fale nesse nome a homem algum. Olha aí. Chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha aí a perseguição. Respondeu, porém, quem? Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Diga para o seu irmão, diga assim: esses homens estavam cheios do Espírito Santo de verdade. Quem está cheio do Espírito Santo de verdade, mesmo debaixo de ameaça, continua falando bem de Jesus, continua pregando o Evangelho, continua fazendo a obra, continua falando a verdade, porque é o Espírito que faz isso. Oh glória! Quase 50 milhões de crentes evangélicos no Brasil, mais da metade é pentecostal. Cadê a diferença na nação brasileira? Dá para entender, queridos? Era para a igreja estar ganhando o Brasil para Jesus. É o contrário, é o mundo que está ganhando a igreja para o diabo. Com o que, pastor? Levando a igreja evangélica brasileira para calçada, para a rua, para as avenidas, pular carnaval junto com os incrédulos. Ou o avivamento deles. O avivamento deles é brincar São João evangélico. O avivamento deles é Festival Promessa da Rede Globo, que é do diabo. Eu estou desconfiado que não é o mesmo espírito de Atos dos Apóstolos, não. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Uma igreja covarde, uma igreja preguiçosa de fazer a obra,
preguiçosa de evangelizar, preguiçosa de orar, preguiçosa, como dizia a minha mãe, morta dentro das calças. Mas vamos para os avivamentos, meu Deus, estou de virar aviãozinho, marcha, pula, roda, profetiza, é mistério para todo lado. E a vida? Vocês estão me entendendo, irmãos? Ou vocês acham que eu tenho coragem de falar a verdade? Isso aqui vai para o YouTube, isso aqui vai mensagem para o rádio, e eu não estou nem aí, é para Fortaleza todo dia ouvir mesmo. Aleluia! Pastor, o povo do reteté vai lhe odiar, que odie. Mas eu não deixo de falar a verdade. A ação do Espírito Santo levou Pedro a pregar a palavra. Será que dá para você entender? Quem consegue entender isso nessa noite? Está um pouco diferente da realidade? Sim ou não? Sim. A ação do Espírito Santo levou a igreja primitiva. Eu quero falar de 5 coisas e terminar. A igreja primitiva, pela ação do Espírito Santo, levou a igreja a 5 atitudes. Atos capítulo 2, versículo 42 e 43. A igreja estava cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja há pouco tempo. E o resultado desse derramar do Espírito Santo na igreja era isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Olha para cá, igreja. Está aqui a doutrina dos apóstolos. Cadê a igreja perseverando na doutrina dos apóstolos? Cadê a igreja conhecendo a doutrina dos apóstolos? Pastor, os apóstolos morreram, mas depois de mortos ainda falam. Está aqui a palavra de Deus, e o que o Espírito Santo usou os apóstolos, está falando para nós até hoje. Cadê que a igreja está perseverando hoje, com esse avivamento todinho por aí, na doutrina dos apóstolos? Vocês estão me entendendo, irmãos? A igreja hoje quer saber pouco da doutrina dos apóstolos, quer saber pouco de Bíblia, quer viver de oba-oba, de festa, de show, de quadrilha, de carnaval, de tudo no mundo, menos de Bíblia. É por isso que o diabo acha brecha, porque a igreja é criança, é menina. Não posso dizer que os crentes dessa geração são adultos, são crianças usando fralda, chupando bico, levado por todo o vento de doutrina. Por quê, pastor? Porque não ouvem, não leem e não querem saber da doutrina dos apóstolos. Está entendendo, irmão? A doutrina dos apóstolos está na tua mão aí, ó. Faz quanto tempo que você não lê as epístolas de Paulo? Ei! Faz quanto tempo que você leu as 3 epístolas de João? Faz quanto tempo que tu estudou a epístola de Pedro 1 e 2? Faz quanto tempo que tu estudou a epístola de Judas, de Tiago, de Hebreus? O Espírito Santo nos leva a perseverar na doutrina dos apóstolos. Você não tem o Espírito Santo? É por isso que eu pergunto: qual é o Espírito que está em nós? É o Espírito Santo ou é outro Espírito? Deu para entender? O Espírito Santo de Deus leva a igreja à doutrina dos apóstolos. Diga para o seu irmão, diga: irmão, o Espírito Santo que aviva de verdade, aviva
para dentro da palavra. Diga assim, para a doutrina dos apóstolos. Pergunta assim, tu está avivado? Essa foi só a primeira. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que quer dizer na comunhão, pastor? Os crentes tinham comunhão uns com os outros. Não viviam brigando como hoje vivem brigando. Cada um pela sua placa da sua igreja. Por quê? Porque o Espírito é um só. Deu para entender, meu filho? E hoje o que é que nós vemos? Todo mundo dizendo que está cheio do Espírito Santo, e os crentes não têm irmandade. E agora? Que espírito é esse? O Espírito Santo colocava eles para ter comunhão uns com os outros. Partir do pão. Os crentes não eram egoístas. Uns ajudavam os outros nas suas necessidades. E agora? Você está entendendo, irmão? Começando pelos membros. Poucos se incomodam da necessidade do outro. Muito menos os pastores, que só querem engordar, enricar, comer, gastar, passar bem e luxar. E não estão nem aí para os pobres da igreja. Pula, grita, fala língua, profetiza, tem visagem, tem tudo no mundo. Eu só não creio que esteja cheio do Espírito Santo, que está de acordo com a palavra. Porque o Espírito Santo não leva o crente a ser egoísta. O Espírito Santo leva o crente a partir o pão. Deu para entender? Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo leva a igreja ao quê? Orar. Eu falo disso, meu Deus, meu Jesus. Nós estamos diante de uma geração que não ora. Ai, Jesus. Crentes que não oram, não tem vida de oração, não tem oração com Deus, não tem tempo de oração, não tem consagração, não vem para as consagrações, não vem para a oração na igreja quando tem, e em casa muito menos. E uma das obras do Espírito Santo é levar o crente para oração. O povo hoje sobe muito monte, sobe monte, desce monte, e não muda em nada. Aí para cima do monte fala a língua, profetiza, roda, cai no chão, fica sujo de areia, desce do mesmo jeito, não muda nada a vida. Está entendendo, meu irmão? É tanto sobe e desce de monte, e ninguém vê ninguém com bom testemunho, pregando o evangelho, sendo verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Que a gente vê o que é mau testemunho, crente caloteiro, crente que compra e não paga, crente mentiroso, duas caras, crente na igreja e crente e não é crente em casa. E aí, irmão? Será que alguém tem que falar isso? Vou terminar porque eu estou vendo a hora alguns aqui desmaiar. Em 43 eu termino. E cada alma havia o que, igreja? Mais alto havia o que? Temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Diga para o seu irmão, diga, o Espírito Santo de verdade, o da Bíblia, gera temor no coração, na vida dos crentes. Crente que tem o Espírito Santo de verdade, o da Bíblia, tem temor diante de Deus e não vive pecando. O que é que nós vemos? Os jovens querendo se entregar cada vez mais à fornicação, adultério, mentira, roubo, começando do ministério e do altar. Ei, meu irmão, como é que fica isso? Qual é o Espírito que está em nós? É o de Deus mesmo? Está aí uma pergunta boa.
para a gente levar para casa e passar a noite todinha pensando. Aleluias. Pastor, o culto tem que terminar numa alegria só. Eu estou alegre. Diga assim, irmão, o Espírito Santo gera temor no coração para a gente não pecar na presença de Deus. O Espírito Santo nos fortalece, irmãos, para nós suportarmos sofrimentos por Cristo. A igreja foi perseguida, mas não negou a Jesus. Quanto mais perseguiam, mais crentes os crentes eram. E chegou um momento na história, por causa da perseguição de Paulo depois da morte de Estevão, que os crentes tiveram prejuízos materiais. Os crentes perderam suas casas, seus terrenos, tiveram que fugir sem nada, com a roupa do corpo para não morrer. E a Bíblia diz que por onde eles passavam, anunciavam o Evangelho. Você está entendendo, igreja? Tem crente que diz que tem o Espírito Santo, não pode passar uma prova material, que quer deixar Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, igreja. Tem, mas se o Senhor permitir, eu volto com a outra metade depois. Crente cheio do Espírito Santo, eu me lembro de Paulo e Silas. Depois que apanharam de varas, ficaram nu na rua, foram acorrentados no cárcere interior, estavam lá acorrentados, cheios de chicotada nas costas, as costas sangrando, quase meia-noite, estavam louvando e adorando a Deus. Ali sim, 2 crentes cheios do Espírito. A igreja de hoje tinha que chorar, meu irmão, se lamentar, ter vergonha, ficar com vergonha depois de uma palavra como essa. Aí você vai para casa pensando: meu Deus, que crente sou eu. Amém, irmãos? Eu não estou aqui, meu filho, para fazer show nem para te alegrar. Eu estou aqui para trazer a verdade como você nunca ouviu, para confrontar essa tua zona de conforto aí, ó, essa tua vidinha mansa que você vive diante de Deus, dizendo que está esperando o arrebatamento da igreja. Não se engane, crente, quem vai levar a igreja para Sião, para o céu, é o Espírito Santo, o verdadeiro. O Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, que foi derramado no dia de Pentecoste. O Espírito Santo da Bíblia, aquele que Jesus disse: quando ele vier, vos guiará em toda verdade. Você está ouvindo a verdade nessa noite? Pode não ser doce nem gostosa, que você não esteja gostando, mas é a verdade, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Está na hora da igreja se converter. Está na hora da igreja se arrepender. Está na hora da igreja orar. Está na hora de deixar de ser carnal, crente. Viver só para si próprio, só para a tua própria barriga. Glória a Deus. Eu creio que nesses últimos dias está chegando aí, meu filho, uma grande reforma da parte do Espírito Santo de verdade. E essa reforma começa, o Espírito Santo confrontando a igreja, trazendo a igreja de joelho, arrancando lágrimas dos olhos dos crentes, chamando os crentes à responsabilidade. Ei, irmão, nessa noite nós temos avivamento nesse lugar.
Avivamento, o que é, pastor? A verdade pregada sem medo, de acordo com a Bíblia. Saia daqui hoje avivado, viu, irmão? Precisa falar língua não. É só crer e receber a palavra que foi pregada. Quem levanta a mão e diz: eu recebo. Então fecha os olhos e começa a falar com Deus. Pede perdão. Se envergonha dessa vida que você tem vivido. Cadê as almas que você ganhou? Cadê o amor pelos perdidos? Aleluia. Fala com Deus, igreja. Fala com o Senhor. Será que estamos tão insensíveis que quando o Espírito Santo fala com a gente fica fazendo de conta que ouviu? Oh, aleluia. Que o teu povo, Senhor, fique com essa palavra ecoando nos ouvidos e no coração. Oh Deus, porque eu sei que eu não falei de mim mesmo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Aleluia, grande Deus. Glória a Deus. Igreja, abre os teus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Abre os teus ouvidos para a voz do Espírito Santo nesses dias, igreja. O Senhor está falando contigo, noiva de Cristo. O Senhor quer lavar as suas vestes. O Senhor quer te preparar para o arrebatamento. Chega, não tem mais tempo para brincar. O noivo está voltando. Está na hora de colocar a vida no altar. Está na hora de se arrepender, igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Eu não prego desse jeito para aparecer nem para ser diferente. Oh Senhor, a obra não é minha, a obra é tua. Eu não posso fazer mais do que isso. Eu não posso ir além daqui, Senhor. Eu só posso te dar a boca para o Senhor falar. Agora a obra é contigo, daqui para lá, daqui para frente, hoje à noite, amanhã. Oi Senhor, derruba a tua igreja de joelho. Está na hora de se converter. Chega de brincar com Deus. Não tem mais tempo, igreja. O noivo está voltando, a trombeta vai tocar. Oh Senhor, eu te agradeço e te dou toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação. A igreja é tua, o povo é teu, a obra é tua, a palavra é tua, a glória é tua. Nós somos todos vasos de barro. Oh, aleluia. Senhor, leva o teu povo em paz. Guarda, livra, protege, Senhor, leva para casa, Senhor. Livra de todo mal, Pai. Coloca um anjo ao redor de cada um. Senhor, leva em paz, dá uma noite de paz, uma semana abençoada, Pai. Traz o teu povo, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Quarta, sexta. Continua fazendo a obra, Senhor. Eu entrego o povo aos teus cuidados e abençoa a todos. Se alguém no final quiser reconciliar ou aceitar Jesus, venha que eu oro por você. Levanta a tua mão para o céu. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus feliz, abençoado nessa noite, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Quando você saudar o seu irmão nessa noite, dê a mão para ele e diga assim: o Senhor falou contigo. Dê a paz do Senhor e diga: o Senhor falou contigo. Não leve na brincadeira.
Deus te abençoe, a graça e a paz